Boa noite. Hoje no Jornal do Ônibus você vai ver: SP Trans constata redução de passageiros nos veículos. IMTU faz corte de linhas. Salvador implanta barreiras de plástico. Buser cria fundo para empresas parceiras. Isso e muito mais, agora, no Jornal do Ônibus edição da noite. Buser cria fundo para ajudar empresas parceiras. A Buser, plataforma de intermediação de viagens rodoviárias por freitamento, informou por meio de nota ao Diário do Transporte que criou um fundo de cerca de R$ 2 milhões para empresas de ônibus parceiras. O objetivo é auxiliar as companhias no enfrentamento à crise econômica gerada pela epidemia do novo coronavírus. De acordo com a Buser, a iniciativa vem garantindo a manutenção de centenas de empregos de motoristas e mecânicos. Outro resultado da medida está sendo permitir fôlego para que as transportadoras tenham em caixa recursos para despesas urgentes. Ao todo, a Buser possui cerca de 100 empresas de ônibus parceiras, que oferecem seus serviços por meio da plataforma. Além disso, são mais de 2 milhões de usuários cadastrados e a startup transporta cerca de 180 mil passageiros ao mês, para mais de 200 cidades. O CEO da Buser, Marcelo Abrita, explicou, em nota, que a empresa acompanhava desde o final de 2019 as notícias sobre o novo coronavírus no noticiário estrangeiro. Assim, a startup conseguiu se organizar e suspender as operações antes mesmo da determinação dos governos estaduais e municipais. Desde o início do ano, o avanço do novo coronavírus pelo mundo acendeu a luz amarela dentro da Buser. Enquanto o noticiário brasileiro centrava seu foco nos riscos da eventual chegada da doença no carnaval, acompanhávamos o movimento de empresas com operação semelhante à nossa na Europa, explicou Abrita. Aumento de viagens na pandemia. Ainda segundo o CEO, a empresa passou a monitorar a frequência de passageiros para calcular os eventuais impactos na operação. Crescíamos cerca de 30% ao mês, e sabíamos que nosso crescimento seria bastante agressivo até o carnaval e depois retornaria ao seu patamar normal. Contudo, mesmo com os relatos de casos da Covid-19, houve aumento na busca de viagens de ônibus, em especial para trechos das capitais para o interior. Decidimos tomar uma decisão drástica e interromper totalmente nossas atividades ao perceber que a continuidade do transporte coletivo e rodoviário poderia colocar em risco uma quantidade gigantesca de pessoas, disse o CEO. Plano para a retomada. A Brita afirmou também que, da mesma forma que a empresa se antecipou e suspendeu as operações antes do esperado, já possui um plano para quando a volta das operações for possível. Vamos limitar o número de pessoas dentro dos ônibus e equipar todos os ônibus com medidores de temperatura. Quem tiver com febre ou sintomas de Covid-19 não poderá viajar, explicou. Empresas de ônibus de Salvador instalam cortinas de plástico na prevenção do Covid-19. As empresas de ônibus de Salvador, na Bahia, que fazem parte do consórcio Integra, vão colocar proteções para motoristas e cobradores contra o coronavírus. A implantação de barreiras físicas terá início nesta sexta-feira, 22 de maio de 2020. De acordo com a prefeitura, serão mais de 1.000 veículos com esses itens de proteção implantados de forma gradativa. A proteção será composta por barreiras físicas, com cortinas de plástico resistente transparente, nos postos de trabalho de motoristas e cobradores dentro dos ônibus. A medida foi uma recomendação da CIMOB, Secretaria Municipal de Mobilidade. O objetivo é reduzir os riscos de contaminação pelo novo coronavírus. Além dessas barreiras, os motoristas e cobradores já contam com máscaras e álcool em gel, também conforme informado pela CIMOB, por meio de nota. Outras medidas. Para o titular da CIMOB, Fábio Mota, a implantação das cortinas é mais uma medida de segurança dentre outras que a Prefeitura já vem adotando na luta contra a Covid-19.
Desde o início da pandemia, estamos adotando medidas de higienização de estações e de ônibus, disponibilizando álcool em gel aos usuários do sistema, que também receberam 30 mil máscaras. Com a instalação dessas barreiras, vai dificultar ainda mais que uma pessoa já infectada, mesmo assintomática, possa transmitir a Covid-19 para os trabalhadores, disse o secretário. Outra iniciativa destacada pela Prefeitura é a aferição diária da temperatura dos trabalhadores, realizada pelas empresas. Durante a aferição, caso algum rodoviário tenha a temperatura alterada, imediatamente é encaminhado para as unidades de saúde para que seja apurada a situação do trabalhador. Em Campinas, terminais de ônibus terão totens com álcool gel. O prefeito de Campinas, no interior de São Paulo, Jonas Donizete, informou por meio das redes sociais que serão instalados totens com álcool gel nos 11 terminais de ônibus municipais para que os passageiros possam higienizar as mãos. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância de prevenção contra o novo coronavírus. A instalação está prevista para os próximos dias. É uma ação educativa. Não é uma ação para todas as pessoas da cidade, explicou o prefeito, enfatizando que as pessoas precisam incorporar a prevenção à rotina. Os totens serão acionados com o toque dos pés para evitar contato de mãos. Ainda segundo o prefeito, a ideia é permitir que os passageiros que utilizam o transporte público em Campinas possam higienizar as mãos com álcool gel ao entrarem nos terminais de ônibus. Os totens serão posicionados em áreas cobertas, próximas aos acessos. Outra ação que deve complementar a instalação dos totens é a entrega de embalagens de álcool gel individual pela Sanasa. São bisnagas que as pessoas poderão levar para suas casas. Ainda serão definidas as datas e períodos para essa distribuição nas próximas semanas, informou a Prefeitura, em nota. Atualmente, Campinas tem 11 terminais de ônibus urbanos. Central, Mercado, Ouro Verde, Barão Geraldo, Vila União, Padre Anchieta, Campo Grande, Itajaí, Iguatemi, Dom Pedro e Vida Nova. Viação Paraty assume linhas em Jaú. A Viação Paraty assume, no dia 24 de maio de 2020, a operação das linhas urbanas na cidade de Jaú, interior de São Paulo. Com a desistência da Viação Macacari, que há 60 anos operava o serviço na cidade, foi aberto o processo licitatório emergencial, vencido pela Paraty. O início da operação se dará com frota reduzida de 15 ônibus, por razão da situação peculiar vivida no Brasil decorrente da pandemia do Covid-19. Após as medidas de isolamento social, serão disponibilizados à população, segundo o contrato licitatório, um total de 50 ônibus para atendimento à cidade. Como mostrou o Diário do Transporte, a Viação Paraty assumiu emergencialmente as linhas intermunicipais e o transporte escolar de Jaú. A operação substituiu o atendimento que também era prestado pela empresa Macacari. Em Jacareí, motoristas fazem paralisação. O transporte público em Jacareí, interior de São Paulo, está paralisado desde a manhã desta quinta-feira, 21 de maio de 2020. Os trabalhadores da concessionária de transporte local, a JTU, Jacareí Transporte Urbano, reclamam da falta do pagamento do adiantamento salarial. A diretoria do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba decidiu realizar o protesto, recolhendo todos os ônibus no parque da cidade. A paralisação persistirá até que a empresa realize o pagamento, informa o sindicato da categoria. Em nota, a JTU informa que foi afetada financeiramente pela pandemia e não tem recursos para quitar os pagamentos. Diante desta situação histórica, e mesmo envidando todos os esforços para a contenção de custos, a ocorrência deste evento de força maior impactou a receita de forma imediata, de maneira a impedir a cobertura dos custos operacionais básicos da prestação do serviço.
Em São Paulo capital, a demanda por passageiros caiu 33,2% no feriado antecipado. A demanda de passageiros de ônibus no Sistema Municipal de Ônibus da capital paulista caiu 33,2% na quarta-feira, 20 de maio de 2020, primeiro dia de feriado antecipado na cidade para ampliar o isolamento social e combater o avanço da Covid-19. A comparação é com a média diária de segunda-feira, 18, e terça-feira, 19. A gerenciadora não fez a comparação direta com a quarta-feira de semana passada, porque na ocasião, estava em vigor o rodízio municipal de veículos ampliado para o ímpar, e com isso, tanto a frota de ônibus como a demanda estavam maiores que o habitual desta época de pandemia. Em nota, a SP Trans afirmou: a SP Trans informa que na semana que antecedeu a implantação do rodízio, de 4 a 8 de maio, a média de pessoas no transporte coletivo por ônibus foi de 1,111 mil, e na semana do rodízio de 11 a 15 de maio, foi de 1,164 mil. Ou seja, a média de passageiros nos ônibus aumentou de 4,72% ou 52.431 pessoas a mais comparando-se com a semana imediatamente anterior. Já a frota de ônibus foi ampliada em 23,6% ou 1.600 veículos em dias úteis, totalizando 8.394 veículos. Na atual semana, a média de pessoas que utilizaram os ônibus nos dias 18 e 19 ficou em, aproximadamente, 1,70 mil e no dia 20 de maio, feriado de Corpus Christi, em 715 mil pessoas transportadas. A frota de ônibus diária entre os dias 20 e 24 de maio é de 5.991 veículos. É importante mencionar que as quantidades estimadas de pessoas estão sujeitas à revisão após a consolidação do banco de dados do sistema. A IMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, informou que vai paralisar 12 linhas de ônibus por determinação da Prefeitura de São Paulo, a partir da próxima terça-feira, 26 de maio de 2020. As linhas partem de Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Embu Guaçu, Taboão da Serra e Juquitibá, na Grande São Paulo. As linhas são 282, 016, 029 TRO, 009 TRO, 205, 026, 328, 344, 575, 577, 595 e 460 em redes sociais. Respondendo aos questionamentos de leitores, o secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, disse que tentou mostrar à prefeitura a utilidade das linhas, mas não foi atendido. Primeiro quero esclarecer que a Constituição Federal prevê que as prefeituras no Brasil têm a prerrogativa das políticas públicas do transporte público. Buscamos diálogo nestas medidas, demonstramos a importância de cada operação aos gestores municipais, mas não fomos atendidos. A gerenciadora, em suas redes sociais, informou as opções para os passageiros. Alguns terão de fazer baldeação. Paralisação na linha 460 Ferraz de Vasconcelos, Vila São Paulo, Parque Arthur Alvim. Os usuários poderão utilizar como alternativa a linha 377, no trecho entre Ferraz de Vasconcelos e São Paulo, Parque Arthur Alvim. Paralisação na linha 595 Guarulhos, Terminal Metropolitano Taboão, São Paulo, Metrobras. Os usuários poderão utilizar como alternativa a linha 095 Guarulhos, Terminal Metropolitano Taboão, São Paulo, Metrobras. Paralisação na linha 577 Guarulhos, Jardim Ipanema, São Paulo, Metrô Armenia. Os usuários poderão utilizar como alternativa as linhas 016 e 552, no trecho entre Guarulhos e São Paulo, Metrô Armenia. Paralisação na linha 575 Guarulhos, Terminal Urbano, São Paulo, Metrô Armenia. Os usuários poderão utilizar como alternativa as linhas 016. Há uma observação: apesar de ser colocada como alternativa, a 016 vai ser paralisada também, e 552 no trecho entre Guarulhos e São Paulo, Metrô Armenia.
Paralisação na linha 344 Guarulhos, Parque Alvorada, São Paulo, Metrô Penha. Os usuários poderão utilizar como alternativa a linha 342, com destino a São Paulo, Metrô Armênia. Paralisação na linha 016, Guarulhos, Terminal Urbano Guarulhos, São Paulo, Metrô Armênia. Usuários poderão utilizar como alternativa a linha 552, no trecho entre Guarulhos e São Paulo, Metrô Armênia. Paralisação na linha 328, K, Terminal Rodoviário Jardim São José, São Paulo, São Mateus. Os usuários poderão utilizar como alternativa a linha 377, no trecho entre Poá e São Paulo, Metrô Corinthians Itaquera. Paralisação na linha 026, K, Terminal Rodoviário Jardim São José, São Paulo, São Miguel Paulista. Os usuários poderão utilizar como alternativa a linha 377, no trecho entre Poá e São Paulo, Metrô Corinthians Itaquera. Paralisação na linha 205, K, Terminal Rodoviário Pedro Fava Cidade Quemel, Barra São Paulo, Parque Dom Pedro II. Os usuários poderão utilizar como alternativa a linha 269, no trecho entre Poá e São Paulo, Metrô Corinthians Itaquera. Paralisação linha 009 TRO, Embu Guaçu, Vila Louro, São Paulo, Santo Amaro. O usuário pode optar pelas linhas 558 TRO, via Embu Guaçu, Filipinho, e 563 TRO, via Embu Guaçu, Valflor, com transferência à rede sobre trilhos do metrô no terminal Capão Redondo. Paralisação linha 029 TRO, Taboão da Serra, Jardim Monte Alegre, São Paulo, Pinheiros. A linha 068 TRO será a opção alternativa aos usuários. Paralisação linha 282, Juquitibá, Terminal Rodoviário Metropolitano, São Paulo, Metrô Morumbi. Alternativas. Entre as linhas 030 e 032, se o destino for a região de Pinheiros. Entre as linhas 030 e 001, com transferência gratuita no metrô Capão Redondo para o sistema Trilhos. Lajeado, no Rio Grande do Sul, já tem empresa definida para operar na cidade. A Expresso Azul, empresa vencedora da licitação do transporte coletivo de Lajeado, no Rio Grande do Sul, vai começar a operar na cidade a partir de 22 de junho de 2020. O valor da passagem será reduzido dos atuais R$ 4,15 para R$ 3,93, segundo a Prefeitura. Em nota, o diretor da empresa Expresso Azul, Pedro Guarnieri, afirmou que a frota que passará a realizar o transporte público de passageiros em Lajeado será composta por 34 ônibus da empresa. Destes, 9 ônibus serão 0 km, com carroceria Marco Polo Torino e chassi Mercedes-Benz OF 1721UL. Os novos veículos contribuem para a idade média da frota ser de 5 anos e 11 meses, enquanto o contrato exigia um máximo de 8 anos. Além disso, todos os veículos têm acessibilidade, conforme o ano de fabricação, sendo que 24 têm elevador, maior que a exigência mínima que era de 30% da frota. Outra melhoria significativa é que 14 ônibus possuem ar-condicionado, sendo que a exigência mínima era de 15% da frota. Na medida em que os veículos vão sendo trocados, durante a vigência do contrato, devem ser substituídos por veículos com acessibilidade e com ar-condicionado, informou a Prefeitura, em nota. Nova linha. A partir de 22 de junho, segunda-feira, a empresa vai começar a operar nas mesmas linhas e horários que anteriormente eram realizados pelas antigas empresas. Contudo, será criada uma linha especial circular, que vai ligar a UPA ao centro, que não existia até agora. Ao longo do primeiro ano, a administração fará pesquisas nestes itinerários para qualificação e ajustes de rotas e horários. Mais à frente, haverá a implantação da tecnologia de bilhetagem eletrônica, com validadores nos veículos e demais equipamentos de apoio, visando permitir o pagamento da tarifa e o controle de acesso do passageiro por meio de cartão inteligente dos usuários, detalhou a Prefeitura, em nota. Horários.
A administração municipal esclareceu que, por conta da pandemia de Covid-19, até 22 de junho será avaliado e comunicado à comunidade como será a operação enquanto houver restrições e dependendo da bandeira da região de Lajeado segundo um modelo de distanciamento controlado do governo do estado. Em abril, os ônibus da cidade, operados pelas empresas Scherer/Barcelos Turismo e Erenodor, tiveram a tabela de horários reduzida por conta das medidas de isolamento social em prevenção ao novo coronavírus. Vale Transporte. A prefeitura esclareceu ainda que o processo de validação dos antigos vales transporte e a substituição por novos será definida nos próximos dias e informado comunidade. Importante ressaltar que haverá um prazo para a troca dos antigos pelos novos para que os usuários não sejam prejudicados no período de transição entre as empresas. Padronização visual. Entre as características visuais dos veículos, destaca-se a cor branca sólida, com uma faixa azul celeste nas laterais, onde constará o brasão da cidade e os dizeres Cidade de Lajeado. De acordo com a administração municipal, a nova identidade visual é obrigatória nos carros novos, e a empresa tem até o final do ano para adotar o novo visual em toda a frota que estará em operação. A Mercedes-Benz inicia vendas online. Já pensou em comprar um ônibus Mercedes-Benz pela internet, sem sair de casa? Pois agora isso é possível, principalmente neste momento de isolamento durante a crise da Covid-19. A maior fabricante de veículos comerciais do país e líder nacional em vendas, dá início a partir de 23 de maio de 2020, sábado, ao primeiro showroom virtual para vendas de ônibus urbanos e rodoviários e linhas Sprinter da Mercedes-Benz. A plataforma permite também a venda de modelos de caminhões, desde leves até extrapesados. O lançamento oficial será neste sábado, às 10 horas, durante live nas redes sociais da Mercedes-Benz Caminhões. Roberto Leoncini, vice-presidente de vendas e marketing e caminhões e ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, afirma que a fabricante mais uma vez deu um passo à frente em segmento ao lançar o showroom virtual Star Online. O projeto leva os clientes para dentro de concessionários de todo o país, de forma rápida e online, assim ele pode nos visitar pelo computador, laptop ou celular a qualquer hora ou dia, afirma. Na tela, o cliente terá tudo o que precisa: vendas de ônibus e linhas Sprinter, assim como de caminhões, e a comercialização de veículos usados da Select Trucks, ofertas de peças e serviços, além de negócios do banco e consórcio da própria marca. Tudo muito prático, simples e rápido, para facilitar o seu dia a dia, completa Leoncini. A alternativa traz inúmeras vantagens aos transportadores e empresários, principalmente durante o isolamento social recomendado pelas autoridades de saúde durante a crise do coronavírus. Essa ferramenta já vinha sendo pensada, veio para ficar e também é fruto do avanço da Mercedes-Benz no campo da inovação, tecnologia digital e internet das coisas dentro do conceito concessionários e clientes 4.0, assim como já ocorre com nossos produtos, serviços e fábricas, que também já são digitais, esclarece o executivo. Os clientes ganham a alternativa virtual de negócios, mas continuam contando com seu concessionário como sempre, podendo visitá-lo pessoalmente, tanto o showroom físico, quanto a oficina e o balcão de peças, conforme sua preferência ou necessidade. Jefferson Ferrares, diretor-geral de vans da Mercedes-Benz, afirma que o showroom virtual Star Online irá facilitar muito a vida dos clientes da linha Sprinter, que também de qualquer lugar e hora poderão conferir as ofertas do nosso amplo portfólio de vans de passageiros, de furgões e chassis com cabina para distribuição urbana e transporte de cargas. Showroom virtual Star Online. O objetivo do showroom virtual Star Online é estabelecer um canal de venda digital entre os clientes e os concessionários da marca. Para total segurança, o ambiente da nova plataforma tem acesso via login e senha, iniciando com um pré-cadastro para validação dos dados. O próprio sistema direciona o cliente para as revendas da região mais próxima dele, onde é atendido pela equipe que já conhece e tem relacionamento. Os novos clientes também estarão à vontade para fazer negócios, mesmo que ainda não conheçam os vendedores Mercedes-Benz.
Nesse novo canal de vendas, o visitante encontra ofertas locais de veículos novos e seminovos, assim como as de peças e serviços. A plataforma de venda do showroom virtual foi desenvolvida em parceria com a startup Mobiauto. A Mercedes-Benz definiu os padrões da ferramenta e o catálogo de produtos, se responsabilizando também pela administração dos cadastros para direcionamento aos concessionários da região do cliente. Já o concessionário administra os veículos apresentados na loja virtual e todo o relacionamento online com o cliente que utilizar esse canal de comunicação. A startup Mobiauto é uma plataforma de tecnologia do setor automotivo que visa promover maior eficiência e praticidade na relação de compra e venda de veículos no Brasil. Com base em inovação, utiliza a tecnologia para encurtar distâncias entre concessionários e clientes. Por hoje é só. O Jornal do Ônibus volta semana que vem. Uma excelente manhã para você e até breve.